Olá pessoal, professor Lucas aqui. Vamos trabalhar a semana número 1 do PET 3 de arte do oitavo ano. Nós vamos começar conversando essa semana sobre a radionovela. A radionovela, ela surgiu, algumas décadas atrás, em um tempo em que a gente ainda não tinha a televisão e muito menos a internet para a gente poder assistir os nossos conteúdos. Naquele período, das linguagens artísticas que era muito difundida para nós era a radionovela, que era transmitida pelo rádio. Ela era como a novela que a gente conhece nos dias atuais, porém ela era uma novela feita apenas com áudio, ou seja, a gente não tinha imagem, a gente não conseguia enxergar os personagens, mas a gente escutava os diálogos entre eles e também escutava os sons do ambiente que eram produzidos pelo que a gente chama de sonoplastia. Então, se um personagem ele abrisse uma porta, caminhasse em uma escada, ou se ele ligasse um carro, todos esses sons eram produzidos para dar mais realidade às cenas. Então a gente escutava os personagens conversando entre si e os sons dos locais onde eles estavam atuando. Isso era basicamente a radionovela, era assim que a história era contada e chegava até as famílias. Atualmente nós temos uma linguagem artística que é muito próxima, que é a dublagem, que é a linguagem artística no qual os atores dão voz a outros personagens. No caso, uma pessoa empresta sua voz para um personagem que vai estar em um filme de cinema, em um desenho animado, em um documentário, em uma série. No Brasil nós temos vários dubladores muito famosos. Um caso é o Wendel Bezerra, que é um dos dubladores, por exemplo, do Goku e do Bob Esponja, além de outros personagens no qual ele deu a sua voz, ele cedeu a sua voz. O primeiro filme a ser dublado no Brasil foi A Branca de Neve, em 1938. E de lá para cá, a dublagem ela veio evoluindo no Brasil e saindo da animação, indo para o cinema de atores, indo para os documentários e inclusive chegando aos jogos de videogame. Vamos às atividades. Número 1. Faça uma pesquisa e responda o que é radioteatro. Radioteatro. Essa forma teatral se consiste em um espetáculo inteiramente sonoro, sem a utilização de imagens. Normalmente é apresentado no rádio. Número 2. A voz é um dos instrumentos de comunicação que temos. Profissionalmente, a maneira como a pessoa se expressa por meio de sua voz é essencial para a construção tanto de seu desempenho técnico como de um bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Vamos fazer um exercício. Crie um podcast de um texto escolhido por você. Faça a leitura em voz alta. Ouça o áudio para ter noção da sua voz. Faça algumas anotações. Então, primeiro você vai criar um podcast. O que é um podcast? É como se fosse um programa apresentado apenas com voz, não tem imagem. Então, você vai escolher um texto, pode ser um texto do seu livro, pode ser de um poema, de uma revista, e você vai tentar ler esse texto da melhor maneira possível. E em seguida vai fazer algumas anotações sobre a sua própria voz. Primeira anotação. Como é o seu tom de voz? Ele é grave ou agudo? Grave significa se sua voz é mais grossa, ou agudo se sua voz produz um som mais fino. Segunda anotação. Como está a sua dicção? A dicção nada mais é que a sua pronúncia. Se a sua pronúncia é clara, se você fala todas as palavras de forma correta. E por último, tem alguma entonação, ou seja, a forma como você fala cada uma das palavras no intuito de gerar emoção. Se você consegue falar uma palavra com uma frase mais forte, ou mais fraca, mais baixa, mais alto. Como que você consegue trabalhar a sua voz para transmitir emoção. Número 3. O que é o TikTok? Um dia conhecido como Musical.ly é uma das redes sociais que permite o compartilhamento de pequenos vídeos curtos. Nele, você pode criar dublagens e fazer edições divertidas, como inserir emoticons, filtros, acelerar e pausar a gravação. O recurso da dublagem lembra muito um karaokê,
com canções disponibilizadas pelo app. O usuário pode se passar pelo cantor. O catálogo de canções é bem grande, o que permite uma variedade bem interessante de brincadeira. Vamos experimentar criar um TikTok. Caso você não possua o aplicativo, escolha uma música, faça uma dublagem, grave-a ou peça alguém para assistir. Você vão se divertir muito. Quem sabe até um dueto. Grave um breve vídeo arrasando na dublagem. Compartilhe com seus amigos. Então, nessa atividade aqui, gente, nós vamos tentar dublar uma música e gravar esse vídeo, né? Você pode deixar esse trabalho registrado aí para apresentar posteriormente quando a gente retornar, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, bons estudos e até semana que vem.